Olá pessoal, eu sou a Raquel, do canal Raquel e Mary. E hoje eu vou ensinar você como é que você faz para mapear os processos da sua empresa. Mas Raquel, o que vem ser a mapear os processos da empresa? Gente, nada mais é do que você fazer um descritivo das atividades que você tem, que você executa ali no seu negócio. Algumas pessoas vêm pedindo a gente: como é que eu faço para mapear? Como é que eu faço para identificar os processos da minha empresa? Como é que eu faço um descritivo? Então, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para vocês. Eu vou recapitular um pouquinho o conceito de processo e um pouquinho de fluxograma para a gente entrar efetivamente no tema da aula, tá? O que vem a ser processo? Gente, eu já falei bastante sobre processo lá no vídeo que eu falei sobre o CIPOC. Eu vou linkar ele no card aqui em cima para vocês verem, porque ele é um conteúdo bastante completo a respeito do conteúdo de processos. Hoje eu vou me ater apenas ao levantamento, ao mapeamento efetivamente. Mas eu indico que você vá lá ver esse vídeo de CIPOC, que você vai aprender bastante coisa também. Mas o que vem a ser processo? Gente, o processo na empresa, num negócio, ele é um conjunto de atividades que são realizadas a partir de uma necessidade destinadas a produzir resultado desejados pelos clientes. O que vem a ser isso? Gente, tudo que é repetitivo, contínuo, é um processo. Então, quando você sai para trabalhar, é um processo. Quando você vai escovar o dente, é um processo. Quando você realiza uma venda, é um processo. Quando você realiza uma compra, é um processo. Então, tudo são processos. E aí o processo é isso, né? É o conjunto de atividades que realizadas a partir de uma necessidade, que é a necessidade do cliente, destinadas a produzir um resultado desejado pelo cliente. Então, o foco, gente, é sempre o foco no fluxo de valor. O fluxo de valor é o processo invertido. Então, naturalmente eu penso num processo que ele parte de um gatilho, de uma necessidade identificada, e aí eu tenho um conjunto de atividades que são realizadas sequencialmente, gerando um resultado que é desejado pelo cliente. Quando a gente fala em fluxo de valor, eu estou falando da perspectiva do cliente. Então, o que esse meu cliente quer que eu preciso fazer em uma determinada ordem lógica para gerar esse resultado que ele quer? Então, a partir sempre do ponto de vista do cliente, ok? E aí, quando a gente fala de processo, nós temos 3 categorias de processos que a gente pode classificar, tá? Os processos. Para facilitar a identificação dos processos de uma empresa, a gente pode trabalhar com essas 3 classificações, que é negócio, gestão e suporte. O que vem a ser os processos de negócio, gente? Os processos de negócio, eles geram valor para o cliente de forma direta. Então, se eu resolvi abrir uma pet shop, todos os processos que geram valor para o meu cliente pet shop, então para o dono dos animais, né? Para o dono do cachorro, para o dono do gato, para o dono do periquito, para o dono dos animais domésticos, eles vão ser os meus processos de negócio. Então, geralmente, numa pet shop vai ser realizar uma tosa, fazer um atendimento veterinário, vender produtos pet. Se eu tenho um e-commerce, os meus processos de negócio, eles vão ser a venda dos produtos efetivamente que eu tenho disponíveis ali no meu e-commerce. Se eu tenho uma agência de viagens, os meus processos de negócio, eles vão ser todos aqueles processos que vão ter contato direto com o cliente, que vão atender diretamente a necessidade do meu cliente. Então, se é uma agência de viagem, provavelmente a venda de pacotes de viagem, criação de roteiros, podem ser exemplos de processos que eu tenha na minha agência de viagem. E por aí vai. Então, os processos de negócio, eles são o que a gente chama de core. Então, são os processos core. Por que eu resolvi abrir aquele negócio? Então, esses processos que dá o brilho nos nossos olhos, né? Eu tenho uma confeitaria, eu adoro cozinhar. Então, o processo em que eu cozinho o doce ou a comida para aquele cliente, ele é um processo de negócio, que é o que vai gerar o produto ou serviço diretamente para o meu cliente final. Já os processos de gestão, gente, eles servem de base para a tomada de decisão corretamente. Todas as empresas, gente, têm os 3 tipos de negócio. Sendo você um micro, pequeno, médio ou um grande empreendedor, uma grande empresa, você vai ter os 3 tipos de classificação de processos. Os processos de gestão são os processos de tomada de decisão. Então, geralmente são os processos de planejamento, de orçamento, de acompanhamento de resultados, que são aqueles processos que vão subsidiar a sua tomada de decisão. Então, quando você define metas, é um processo de gestão. Quando você faz um planejamento orçamentário para o ano, é um processo de gestão. Tá? Então, são processos que vão te ajudar na tomada de decisão. E os processos de suporte, eles apoiam os demais processos.
Então, o que são os demais processos? Então, se eu vou contratar um funcionário, se eu não sou uma empresa de contratação de funcionários, esse é um processo de suporte. Processo geralmente de pagamento, né? Pagamento ou recebimento financeiro, geralmente são processos de suporte. Por que eu falo geralmente? Eu falei isso lá no vídeo Cipó, que eu vou repetir aqui. Quais são... me dá uma lista, Raquel, dos processos de negócio, dos processos de gestão, dos processos de suporte. Não tem como te dar uma lista, porque vai depender do que é o seu negócio. O que vai dizer quais são os processos de suporte, quais são os processos de negócio e quais são os processos de gestão, vai depender do que é o seu negócio. Então, se você é uma confeitaria, um processo de selecionar empregado, um processo de receber produto, um processo de manutenção da cozinha, vão ser processos de suporte. Só que se você é uma empresa de RH, recrutar funcionários não é um processo de suporte, é um processo de negócio. Então, vocês precisam entender bem esse conceito para que vocês entendam quais são os seus processos de negócio, os seus processos de suporte e os seus processos de gestão. Porque às vezes você também é uma empresa de gestão, assim como eu e a Mary, nós somos uma empresa de gestão. Então, os processos de gestão que a gente presta para os nossos clientes, eles são processos de negócio. Mas esses mesmos processos de gestão que a gente ensina aqui para vocês, quando a gente aplica eles para a nossa empresa, eles são processos de gestão. Então, percebe? O mesmo processo que a gente ensina para vocês, quando a gente aplica eles no nosso negócio, ele é um processo de gestão. Só que quando a gente está explicando eles para vocês, está ensinando para vocês, ou está aplicando eles na empresa de vocês, aí é um processo de negócio, porque é o que a gente vende. Entenderam? Então, assim, entendam bastante esse conceito, porque na hora de mapear isso vai fazer diferença, para que vocês não fiquem se embolando, tá? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um processo. Vocês vão escolher aí, gente, um processo para vocês mapearem. Raquel, qual é o processo que eu tenho que escolher? Gente, vocês vão escolher de acordo... Eu sugiro que vocês escolham de acordo com a criticidade que aquilo tem para vocês. Porque qual é a relevância de eu mapear o processo ou de eu fazer um descritivo do meu processo? A relevância é... Aquele processo, primeiro você tem que sentir uma necessidade de que aquilo está fazendo falta. Então, assim, não é escrever por escrever. Não é escrever porque é bonito, porque está na moda, porque as grandes empresas fazem. Não. Você tem que entender qual é o propósito disso. Também não é escrever para todos. Você não precisa ter todos os seus processos escritos, necessariamente. A questão algumas sugestões que eu te dou para escolher o melhor processo a começar a desenhar. Por exemplo, se só uma pessoa na sua empresa faz aquele processo, o legal é que você tenha ele escrito. Porque se aquela pessoa fica doente, se aquela pessoa precisa tirar férias, se aquela pessoa se ausenta, você tem ali um descritivo das atividades, ela vai ali por alto te explicar como é que ela faz, como é que ela procede com aquele processo, só que você tem um descritivo para você poder fazer, para te guiar ali nas atividades que ele faz. Ou, pelo contrário, muitas pessoas fazem aquele processo. E aí você tem diferença de atuação muito grande. Um faz de um jeito, outro faz de outro. Um faz 3 etapas, outro faz 2 etapas. Então é legal para você conseguir padronizar para que todos façam o mais uniformemente possível. É claro, nós não estamos lidando com robôs, então é uma questão. A padronização ela é para dar um norte. É claro que vai haver algum desvio ou outro, ainda mais se você tem muitas pessoas executando aquele processo. Mas a ideia é para que você tenha um caminho mínimo, único para todo mundo seguir. Se um desvia um pouquinho ali, outro desvia um pouquinho ali, você até tolera. Mas a ideia é que as pessoas não saiam muito desse caminho mínimo que você traçou ali como ideal. Porque também quando você escreve os processos, gente, dá a oportunidade de você entender se tem alguma atividade ali desnecessária, se você poderia fazer numa ordem diferente e iria ser mais rápido, iria ser mais barato. Também te dá a oportunidade de você entender se aquilo que você está fazendo realmente é você que tem que estar fazendo, se é aquela pessoa que tem que estar fazendo. Então, assim, são inúmeros motivos pelos quais eu sugiro que você descreva os processos da sua empresa. Para escolher qual é o processo que você precisa começar, você pode fazer como eu falei, ou você, porque é uma pessoa só que faz, ou quando são muitas pessoas, ou no caso de você tá percebendo que tá com algum problema muito grave ou com algum problema recorrente a respeito de um determinado assunto. Entende aonde esse assunto está, em qual processo esse assunto está. Lá no vídeo do Cipó que eu dei uma dica de como você faz isso para descobrir aonde está esse processo, aonde está um problema dentro de um processo. E aí mapeia esse processo com o objetivo de entender por que aquele problema está sempre surgindo ali, tá?
Então, inúmeros motivos, inúmeras chances que você tem para fazer esse trabalho, eu sugiro que você faça. E aqui eu vou te explicar efetivamente como é que você mapeia, como é que você faz o descritivo, e vou falar um pouquinho de fluxo também, que é uma outra alternativa de desenho dessas atividades. Então aqui, ó, eu trouxe o cipó aqui, que eu falei para vocês lá na outra aula, já trouxe ele pronto. Então eu vou trabalhar um processo que é o de recrutar e selecionar empregados. Recrutar e selecionar empregados ou funcionários, tá? Então tá, então eu tenho aqui o processo de recrutar e selecionar empregados. Quem é o meu fornecedor? É uma área ou uma função que me dá qual insumo, qual entrada que ele me dá? Um cargo vago ou uma nova função. Então eu tenho uma área na minha empresa ou uma função na minha empresa que está com um cargo vago, alguém saiu, ou eu estou descobrindo que eu preciso de uma nova função ali, ou uma nova função mesmo. Aí eu vou ter que recrutar e selecionar empregados para eu ter um funcionário selecionado para eu mandar para a admissão. Quando eu terminar o descritivo, eu vou explicar por que eu separei a admissão do recrutar e selecionar. Eu poderia colocar tudo junto, mas eu acho que fica muito grande. Ah, Raquel, tá errado se eu colocar a admissão? Qual é a diferença, né, gente? Recrutar e selecionar tem a ver com a parte de recrutar mesmo no mercado, analisar currículos e essas coisas. A admissão tem a ver com a recolher os documentos, registrar carteira, essas coisas mais burocráticas. É errado se eu botar a admissão dentro do recrutamento e seleção e eu botar, sei lá, recrutar, selecionar e admitir empregados ou funcionários. Não, não é errado. Os limites do processo quem estabelece é você. O que é melhor para a sua visão. Eu entendi que didaticamente ia ficar melhor separar. Porque aqui na admissão entra várias coisas técnicas e de documentação que eu acho que ia complicar muito. Então, eu separei. E eu já trabalhei em empresa que separa assim, grande empresa inclusive que separa a admissão do recrutamento e da seleção. Então, esses limites é você que define. Contanto que você define e tenha clareza dos limites do processo que você está atuando, tá tudo certo. Então, assim, não é escrito em pedra. Você quer fazer separado, você faz. Depois que você terminou, não tá legal a admissão separado, então eu vou incluir a admissão? Ok. Você inclui a admissão aqui, faz os ajustes no descritivo, tá tudo certo. Só que todo mundo que tá trabalhando naquilo ali tem que entender quais são os limites daquele processo que a gente tá falando, tá? Então, como é que funciona essa dinâmica? A gente já trouxe aqui pré-pronto por uma questão didática e para também não fazer vocês perderem tempo me vendo escrever. Mas basicamente, quando eu fui montar esse roteiro desse vídeo para vocês, eu fiquei pensando, que processo que eu vou trazer para eles? O meu critério foi, eu vou tentar pegar um processo que seja de fácil entendimento para qualquer um que esteja vendo esse vídeo. E como eu estou falando com empreendedores, donos de empresa, ou eles já contrataram funcionários, ou se eles ainda não contrataram, eles provavelmente vão querer contratar. Então é um processo que provavelmente todo mundo vai entender do que eu estou falando. Então a ideia é que vocês consigam me acompanhar. Esse foi o critério que eu usei para trazer como exercício. E aí eu queria já trazer uma coisa pronta para facilitar. Então como é que eu fui fazendo? Eu falei, então eu vou falar de recrutar e selecionar empregados. Pensei lá no meu fornecedor, na minha entrada, na minha saída, no meu cliente. E aí eu comecei, quando eu vou recrutar e selecionar empregados, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Já decidi, né? Eu preciso contratar. Identifiquei a necessidade de uma contratação. Então a primeira coisa que você faz é identificar necessidade de contratação. Tá, eu identifiquei necessidade de contratação. Então, beleza, já entendi. Eu até poderia colocar uma outra aqui. Quando eu tô falando em identificar a necessidade de contratação, aqui dentro eu tô entendendo que já está incluso. Eu preciso de uma contratação para o meu financeiro. Eu preciso de uma contratação para minha operação, para fazer o bolo. Eu preciso de uma contratação para vendas. Quando eu identifico a necessidade de contratação, eu já entendo o que eu preciso contratar. Quem é a pessoa, qual é a vaga que ficou vaga ou a nova função que apareceu. Depois que eu identifiquei, para eu contratar, eu vou precisar pagar essa pessoa, né? Eu tenho que dar um salário para essa pessoa. Então, eu vou verificar a disponibilidade orçamentária. Verificar a disponibilidade orçamentária. Então, eu vou ver se é um cargo vago, então eu já pagava um salário para alguém. Provavelmente, eu já tenho um orçamento previsto para essa vaga, só uma questão de substituição. Se é uma nova função, pode ser
que eu não tenha orçamento previsto. Sei lá, minha empresa deu, digamos que eu preciso de uma pessoa para fazer um trabalho temporário de 3 meses, porque minhas vendas aumentaram muito, eu não tô dando conta. Mesmo assim, eu preciso entender, tem orçamento para manter 3 meses uma pessoa aqui temporária? Tenho, então, beleza, vou disponibilizar esse orçamento. Não tenho. Então, eu vou ver como é que eu vou fazer. Se eu vou precisar, não vou contratar, se eu vou virar à noite, se eu vou contratar e vou tirar isso do meu lucro, enfim. Vou ver como é que eu faço para disponibilizar esse orçamento. Depois que eu identifiquei a necessidade, verifiquei o orçamento, eu vou definir o perfil do cargo, né? E aí eu vou definir ou revisar até, né? Eu vou botar aqui, definir / revisar. Por quê? Porque se é uma pessoa, se é uma substituição, eu posso querer revisar. Às vezes eu tô com um alto turnover, tá saindo muita gente, eu quero entender, será que eu tô definindo bem o perfil da pessoa que eu quero que esteja comigo? Será que eu não tô? Então, ou eu vou definir o perfil do cargo, precisa ser uma pessoa que escreve bem, ou então precisa ser uma pessoa que fale bem, que tem uma boa dicção, porque vai lidar com o cliente, ou então precisa ser uma pessoa boa em matemática, porque vai ficar no caixa. Quando eu falo definir o perfil do cargo, é isso que eu tô falando. E aí, gente, esses são os critérios que eu estou colocando para o nosso exercício. Claro, definir o perfil do cargo é mais ou menos isso que eu tô falando, mas você pode entender que definir o perfil do cargo vai além disso, tem mais coisas. E aí você tem que estar claro para você o que é aquela atividade, tá? E aí depois, se você entender que aquilo é muito complexo, ou que mais pessoas precisam entender no detalhe o que é uma determinada atividade, aí você faz um descritivo mais detalhado, de dizer, o perfil do cargo consiste em ter habilidades desejadas, competências desejadas, que ferramentas ele precisa saber? Precisa saber pacote Office básico, ou precisa saber Excel intermediário, mas o Word pode ser básico, que você coloque ali numa descrição exatamente o que compõe o perfil do cargo, tá? E aí aqui vamos continuar. Então, a ideia é que quando você vai mapear o processo, quando você vai fazer o descritivo do processo, você faça em ordem lógica. É claro, gente, que as primeiras vezes que a gente faz isso, é muito comum a gente pular a etapa, a gente achar que tem tudo ali e ver que tá faltando coisa. Isso é normal. Então façam numa primeira vez, com o máximo que vocês conseguirem, em ordem lógica. Faz a lápis mesmo para poder apagar, para poder mudar a ordem e vai colocando. Passo 1, identificar. Passo 2, verificar. Passo 3, definir e revisar, tá? Para ser bem lógico mesmo. Então depois que eu defini o perfil do cargo, eu vou definir as etapas do processo. O que é isso para mim? Definir as etapas do processo. Eu vou ter entrevista e eu vou ter um teste, que eu mesmo vou montar, ou que alguém vai montar para mim, e vou aplicar. Eu vou ter entrevista, dinâmica e teste. Então eu só vou ter uma entrevista. Quais são as etapas do processo seletivo? Depois que eu definir as etapas do processo seletivo, eu vou definir os locais de divulgação. Definir os locais de divulgação. Eu vou divulgar no LinkedIn, eu vou divulgar no jornal e eu vou divulgar no meu Facebook. Não, eu vou divulgar só no jornal. É onde você vai divulgar. Aí aqui me ocorreu o seguinte, isso aqui, gente, são atividades. Verbo no infinitivo com complemento. São atividades. Quando eu falo de tarefa, eu vou falar mais detalhadamente. Então, por exemplo, definir locais de divulgação. Aí, quais são as tarefas dessa atividade de definir locais de divulgação? Escolher redes sociais, escolher mídias da imprensa, acho que só nessa. Definir etapas do processo. Quais são as tarefas? No nível micro, a gente tem aqui processo. Vou botar uma hierarquia aqui para que vocês possam entender. Eu tenho processo, que é composto de atividades, que é composto de tarefas. Então, hierarquicamente, esse aqui é maior. Então, é do maior para o menor, tá? Por que a gente faz assim? Eu não tô entrando no nível de tarefa e eu não recomendo que vocês entrem no nível de tarefa. A gente só entra no nível de tarefa para aquilo que é muito crítico, para aquela atividade que é muito crítica.
Raquel, como é que eu defino uma atividade muito crítica? Da mesma forma que eu defini qual é o processo que eu quero mapear. É uma atividade que dá muito problema, dá muito erro, demora muito, é uma atividade executada por uma pessoa só ou é uma atividade executada por muitas pessoas. Então, os critérios para definir criticidade são inúmeros, mas eu só recomendo que você descreva tarefas de uma atividade se aquela atividade for crítica, porque se você colocar um processo todo de tarefa, vai ficar uma coisa infinita e ninguém entende, fica muito detalhado. Então, o ideal é que você mantenha ela aqui no nível de atividade. Então, eu tenho o processo com as atividades. E para aquelas atividades críticas, eu descrevo as tarefas embaixo daquela atividade crítica. Então, depois que eu definir os locais de divulgação, eu vou divulgar a vaga no mercado. Aí, por exemplo, digamos que divulgar a vaga no mercado seja uma atividade crítica. Ah, Raquel, divulgar a vaga no mercado é muito difícil, os meus funcionários erram, eu não consigo fazer isso, dá erro, eu acho que está divulgado, não está. Então, você pode fazer ali um descritivo, pode fazer num documento separado. Isso aqui no Word, tá, gente? Eu não falei de ferramenta, mas isso aqui você pode pegar um Word e fazer. Número 1, processo tal, qual que é a entrada, fornecedor, entrada, processo, saída, cliente. Eu tenho o processo aqui, relaciona as atividades, está pronto. Aí, se você quiser fazer as tarefas de uma atividade crítica, digamos que divulgar a vaga no mercado seja uma atividade crítica que você não sabe mexer no LinkedIn, aí tem uns botõezinhos, você quer botar a tela, você pode criar um outro documento, só assim, divulgar vaga no mercado. Detalhamento da atividade, divulgar as vagas no mercado. Aí você vai botar lá, no LinkedIn. Aí você pode tirar o print da tela no LinkedIn, botar nesse seu documento, botar setinhas nos botões que você tem que clicar ou escrever, né? Clicar no botão entrar, colocar o login, preencher os campos de vaga assim, assim, assado. Aí você tá vendo que você tá detalhando bem mais? Aí você tá detalhando aqui. Se você não fizer no próprio documento, eu sugiro que se você vai botar print de tela, se vai ser uma coisa grande, eu sugiro que seja um documento separado. E aí você faz uma marcação, você faz uma indicação naquele teu descritivo que você tem. Você pode fazer um desenhozinho, assim, você faz uma anotação própria para você saber que você tem um documento complementar para olhar ali. Então aqui quer dizer... Eu só criei agora, tá, gente? Não é uma questão, existe uma regulamentação da BNT para isso. Não. Cria a sua legenda, faz um documentinho ali do lado, cria um documento à parte que você pode consultar quando você precisar, tá? Ou você relaciona aqui embaixo as tarefas daquela atividade. E depois que você divulgar a vaga no mercado, você vai selecionar e analisar currículos, né? Selecionar e analisar currículos. Aí você selecionou, analisou os currículos. O que você vai fazer? Ainda temos alguns passos. Você vai convocar os candidatos para entrevista, né? Afinal, você precisa falar com eles. Convocar candidatos para entrevista. Depois você vai aplicar ou realizar entrevista. Vou botar aplicar para mudar o verbo um pouquinho. Aplicar entrevista, prova, dinâmica ou tudo isso, ou só um deles, o que você definiu como etapa do processo. Depois você vai escolher o candidato. E depois que você escolheu o candidato, você vai convocar ele para admissão. Convocar o candidato para admissão. Que vai consistir o quê? Olha, oi, tudo bem? Maria, João, você foi escolhido Você foi escolhido no processo seletivo, você passou, parabéns. Eu quero fazer a sua admissão no dia tal, preciso que você traga tais documentos, vou te mandar por e-mail para você trazer para a gente fazer a sua admissão e você começar no dia X. Basicamente isso. E aqui a gente encerra o processo de recrutar e selecionar empregados, tá? E aí, gente, essa é uma forma que a gente tem de fazer um mapeamento de processo. Via descritivo. Quando eu falo, faz um descritivo do processo, é isso, gente. É basicamente isso. Você escolhe o processo, define quais são os limites daquele processo num CIPOC simples e relaciona eles ali, ó. 1, 2, 3, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Depois que você fez isso, entende se você precisa ali de algum detalhamento maior
indo a nível de tarefa e pronto, tá pronto. Você pode parar por aqui. Fez isso num Word de forma simples, sem complicação, sem dificuldade. Já, se você quer uma coisa um pouco mais visual, se você quer uma coisa um pouco mais visual, você tem a opção de fazer um fluxo. O que vem a ser um fluxo? O fluxo é uma representação gráfica disso aqui. Existem algumas que a gente chama de notações, que são formas de desenho de fluxo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu acho que isso já é muito complexo, eu acho desnecessário para quem está começando. Então você pode fazer um fluxo simples, eu vou te mostrar como é que você pode fazer um fluxo simples. Se você entender as formas básicas, você consegue fazer um fluxo simples. Eu vou desenhar as formas básicas aqui para vocês, gente. Quais são as formas básicas de um fluxo? As formas básicas são evento de início, e evento de fim. Esses são os básicos. Eles são representados assim em bolinha. Geralmente bolinha verde para início, bolinha vermelha para fim. Mas se você não quiser colorir também, basta uma bolinha, é suficiente para você entender que aquilo ali é um início e fim. As outras duas figuras que eu acho que são bastante importantes para quando você vai fazer um fluxo é a caixinha de atividade, que é um quadradinho onde eu digo ali, onde eu escrevo escolher candidato, convocar candidato para admissão. Eu vou escrever dentro de uma caixinha quadrada. E eu tenho um losango, que é um losango de decisão. Esse aqui, ele é um pouquinho mais complexo, ele tem 3 possibilidades padrões, que eu vou explicar para vocês. No meu exemplo, eu só vou usar de sim ou não, que é o ou, mas você tem mais outras duas que é legal vocês saberem. O losango, ele vem ou com um X dentro, que é quando você quer dizer que é ou alguma coisa. Então é quando assim, eu vou convocar os candidatos, depois que eu convocar os candidatos, ou eu vou ir para a sala, ou eu vou para o quarto. Tô inventando uma coisa aqui. Então é quando você tem uma opção ou outra. É excludente, tá? Um outro tipo de losango que você tem é o paralelo. O que é o paralelo? Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. Paralelo. O paralelo, ele é quando você tem uma situação em que você tem que caminhar nos 2 caminhos ao mesmo tempo, paralelamente. Então, por exemplo, eu vim com uma caixinha de atividade e escolher o candidato. Aí eu tenho que convocar para admissão e preparar o ambiente físico para receber o candidato. Você percebe que você pode fazer de maneira paralela? Uma coisa não depende da outra, eu posso caminhar com as duas em conjunto. Esse é o paralelo. E tem o outro, terceiro losango, que ele tem uma bolinha dentro, que ele é o e ou. O que isso significa? Se eu já tenho o ou aqui em cima, Raquel. Esse aqui significa que eu vou fazer, eu vou escolher o candidato, aí eu vou mandar ele para admissão e vou preparar o ambiente físico, ou eu vou escolher o candidato, vou chamar ele para admissão, ou eu vou preparar o ambiente físico. Aí depende da situação concreta que você está. Mas esse aqui é como se fosse esses dois juntos. Eu vou fazer o paralelo, eu tenho a possibilidade de ter os 2 caminhos. Talvez seja um pouco difícil de entender abstratamente, mas quando você tiver um caso concreto, você vai entender. O eu, grava isso. Então eu tenho, basicamente, gente, isso é suficiente para você desenhar um fluxo na sua empresa. Um evento, isso aqui se chama evento, um evento de início, um evento de fim, uma caixinha de atividade, e os losangos, que são os... Ai, me falhou o nome agora técnico desses losangos, que a gente não chama de losango. A gente chama de evento, não é evento de decisão. Não lembro. Mas são os losangos que são de decisão, onde eu vou tomar, quando eu tenho uma atividade, que depois dela eu preciso tomar uma decisão, eu preciso aplicar um desses losangos. Ou geralmente é sim ou não, esse aqui paralelo, e o e ou, onde eu posso fazer e ou alguma coisa. Com essa notação, você consegue fazer o fluxo. Então, eu trouxe um exemplo desse de recrutar e selecionar empregados em fluxo para vocês entenderem. Vocês podem fazer. Quando eu comecei a trabalhar com processo, no início... antes disso, ferramenta para fazer fluxo. Raquel, eu soube que existe uma ferramenta, ela é muito difícil de mexer. Gente, você está começando, você não tem muito tempo,
faz isso num PowerPoint ou faz isso na mão. É mais rápido. Ah, eu quero trabalhar com uma ferramenta. Não é obrigatório. Você pode fazer isso no PowerPoint. É só você pegar as figuras. Vai dar mais trabalho. Porque ela não é tão intuitiva, né? Ela não é feita para isso. O PowerPoint não é feito para fazer fluxo. E você tem ferramentas específicas para desenhar fluxograma de processo. Essa anotação que eu mostrei para vocês, ela é uma anotação BPMN. Você tem outros tipos, mas a mais moderna é essa, que ela serve para automatizar processos. Só que isso aqui é o básico do básico, tá? Qual a ferramenta que eu indico que vocês usem? Se chama Visage. Ela é uma ferramenta free, ela é de graça, você baixa ela e é o Visage Modeler, que é o de modelar, é o de desenhar, tá? Porque tem um Visage de automatização, que não é o caso e também não é gratuita. Mas o Visage de desenho, você baixa no site da Visage e consegue mexer, e é super simples, super fácil, bem tranquilo de mexer, se você quiser uma ferramenta voltada para o fluxograma. Tem o Visio, que é da Microsoft, mas aí ele é uma ferramenta paga, a licença dela é paga, e o Visio ele não é tão lúdico, tão intuitivo quanto o Visage. Eu entendo que o Visage ainda é melhor do que o Visio. Mas as principais ferramentas são essa. Visio, que é paga, da Microsoft. Visage, ela é free, você baixa e usa. E minha cachorra tá latindo. Ou você faz isso no Word, faz isso no PowerPoint, ou até na mão, tá, gente? Então, ferramenta não é o problema. É importante que vocês entendam e vejam a utilidade. Geralmente, como eu tava falando, quando eu comecei a trabalhar com processo, eu fazia o descritivo e depois eu passava para o fluxo. Eu achava mais fácil. Hoje, como eu tenho muita prática, eu consigo ir direto pro fluxo. Mas eu sugiro que você faça em descritivo, e se você sentir a necessidade de ter um gráfico representando aquele processo, você faz o fluxo. Ah, Raquel, então eu vou ter o descritivo e o fluxo do mesmo processo? Não. Se você fez um fluxo, fica só com fluxo. Se você fez o descritivo e não vê necessidade de fazer fluxo, fica só com descritivo. Não é para fazer os dois, gente. Não tem necessidade de você ter um descritivo do processo e um fluxo. Eu sugiro que você tenha um fluxo do processo com o descritivo das atividades críticas, que é quando eu falei aqui da tarefa. Lembra? Quando eu falei da tarefa aqui que você vai ter? Quando você tem a tarefinha aqui, então você bota isso aqui tudo em fluxo e esse aqui você tem um Word descritivo daquela atividade crítica, tá? É o que eu sugiro. Ah, é muito difícil o fluxo, achei confuso. Fica com o descritivo que tá tudo certo, ele vai cumprir o objetivo que você precisa. Então vamos pro fluxo. Nesse processo aqui de recrutar e selecionar empregados, eu já trouxe ele prontinho, vou fazer só as setas. Como é que eu faço? Eu tenho aqui, tá vendo, ó, um evento de início, onde eu tenho necessidade de contratar. O início, todas as figuras, elas são nomeadas. Então, no meu evento de início, eu tenho uma necessidade de contratar identificada, ou uma necessidade de contratar. Aí eu tinha para dar a direção do fluxo. O fluxo, gente, ele é sempre lido da esquerda para a direita, de cima para baixo. Evito de ficar cruzando seta, porque isso confunde. Então, vai sempre fazendo de uma forma que seja mais fácil a leitura. Aqui eu precisei voltar com a seta, porque o meu flipchart ele é limitado. Mas o ideal é que você faça sempre ele contínuo, que você não volte muitas setas, porque isso confunde a leitura, tá? Então eu tenho uma necessidade de contratar, eu vou verificar o orçamento. Aí aqui eu abri uma decisão, porque eu queria mostrar para vocês a aplicabilidade daquilo. Aqui eu tenho uma decisão do tipo OU. Por que eu tenho uma decisão do tipo OU? Por quê? Eu vou verificar o orçamento. Aí, eu tenho orçamento disponível? Não, não tem orçamento disponível. Então, eu fiz o caminho para baixo. Vou botar um N de não aqui. Raquel, não tem que ser para baixo? Não. Você pode botar para cá, pode botar para cá, pode botar para onde você quiser, tá? Eu botei para baixo porque eu quis. Não tenho o orçamento disponível. Cara, se eu não tenho orçamento disponível, eu não tenho como viabilizar aquele orçamento imediatamente, eu vou provisionar essa vaga lá, administrativamente, contabilmente, e vou ter que esperar. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou fazer isso imediatamente. Então, eu vou ter um fim aqui, já de cara. Eu comecei, necessidade de contratar, verificar orçamento. O orçamento disponível, eu posso colocar uma pergunta aqui ou não, tá? Vou botar para facilitar. Orçamento disponível? Não, o orçamento não está disponível.
Provisionar vaga. Aí, ó, eu venho com fim. Vaga. Provisionada. Tá? Aqui eu ia botar de azul. Vou botar de azul a partir de agora. Aí aqui, se eu tenho um não pra cá e ele é uma decisão do tipo ou, é sim ou não. Então aqui eu tenho um sim. Orçamento disponível? Sim. Então, viabilizar orçamento. Aí eu vou vir aqui, vou ter que cortar aqui porque eu tô com pouco espaço, tá? Mas o ideal é que você não corte. E vou vir para a próxima atividade. Qual que é a próxima atividade? Definir perfil do cargo. Depois eu vou definir etapas do processo. Depois eu vou divulgar vagas. Aí lembra que eu tinha aqui no divulgar vagas uma atividade crítica? Porque acessar o LinkedIn era difícil, eu quis criar um manual. Aí você pode puxar aqui, ó, uma anotação de papelzinho, onde eu digo que eu tenho um documento ali para ser consultado. Aí eu vou analisar currículos. Depois que eu analisar os currículos, eu vou convocar os meus candidatos. Aí eu vou realizar o processo, escolher os candidatos. Depois que eu escolhi os candidatos, o candidato selecionado, eu tenho um candidato selecionado, acabei o meu processo. Só que lembra que o meu cliente desse processo é a admissão? Então eu pego desse evento fim aqui e coloco para um outro processo que é admitir candidato. Essa figura aqui, gente, com uma caixinha de atividade, com esse maisinho, ela se chama subprocesso fechado, onde eu tenho um processo fechado. Isso aqui quer dizer que eu tenho outro fluxo aqui, que é do admitir candidato. Então eu finalizei, eu iniciei o meu necessidade de contratar, eu finalizei ele com o meu candidato selecionado, mas depois que eu seleciono o candidato, não acabou. Eu preciso admitir, eu preciso dar a entrada na carteira, eu preciso registrar ele nos meus sistemas, que está dentro lá da admissão do candidato. Então aqui eu tenho um fluxo. Eu acho ele didaticamente mais fácil de ler do que o descritivo. Você tem isso aqui visualmente melhor, tá? Raquel, não gostei, achei difícil. Ok, fica só com o descritivo, não tem problema. Isso aqui é para que vocês tenham uma opção, tá? Como eu acho que o fluxo é um pouquinho mais difícil, trouxe um outro exemplo para vocês, que é de um outro processo, que seria o de realizar pagamento. Realizar pagamentos, tá? Então, por exemplo, eu sugiro que vocês sempre comecem com um CIPOC, gente, para poder estabelecer os limites, senão você começa, aquele processo nunca vai ter fim. Então, se eu quero realizar os pagamentos, quem é o meu fornecedor? É uma necessidade de pagamento. Qual é a minha entrada? Uma cobrança recebida. Recebi uma cobrança. Aí eu vou realizar os pagamentos. Qual que é a saída? Contas pagas. Depois que eu tenho as contas pagas, isso vai para quem? Para a contabilidade. Então, eu estou definindo os limites do meu processo de realizar pagamentos no momento em que eu recebo uma cobrança até o momento que a conta está paga. O que acontece antes da cobrança ser recebida e o que acontece depois que a conta é paga não faz parte desse processo que eu estou olhando, ok? Então vamos para o fluxo. Poderia ter feito um descritivo, não fiz, mas eu quis vir direto para o fluxo, mas poderia ter feito um descritivo, tá? Então, como é que eu começo? Eu tenho uma necessidade de pagamento, aí eu vou receber uma cobrança. Depois que eu recebi a cobrança, eu vou conferir o documento. Aqui, na conferência de documento, eu quero fazer um descritivo, um detalhamento dessa atividade. Eu acho ela crítica, meus funcionários sempre erram, vivem passando documento errado, me dando problema, eu pago a mais, eu pago em duplicidade, porque eles não estão conferindo direito. Então, eu vou definir o meu conferir pagamento, eu vou detalhar. Como é que eu vou detalhar? Eu vou dizer como é que tem que conferir. Pegar, se for nota fiscal, pegar a nota fiscal, conferir a razão social, conferir o CNPJ, conferir a atividade principal, conferir o valor, conferir o serviço. Se for boleto, conferir isso, conferir aquilo. Faz um checklist mesmo como é que confere o documento, tá? Aí depois que eu conferir o documento pode estar errado, né? Então, se o documento estiver errado, eu tenho uma outra decisão aqui de e/ou. Documento está errado, conferir o documento. O documento está correto? Se o documento não estiver correto, aqui é não.
eu solicito a correção do documento. Aí eu vou solicitar a correção do documento e eu vou ter boleto documento incorreto. Você viu? Eu esqueci de alertar no outro exemplo, porque eu também tinha 2 fins. Porque você está tendo um processo não significa que você tem um fim só. Você pode ter vários tipos de fim. Então, quer dizer, quando eu tenho que realizar um pagamento e o documento está incorreto, eu finalizo ele aqui sem pagar. Eu não atingi, eu não fiz o meu caminho feliz. O caminho feliz do meu processo de realizar pagamento é quando eu tenho as contas pagas. Nesse caminho aqui, onde eu conferi e o documento não está ok, eu tive que solicitar correção, ele não foi pelo meu caminho feliz, mas ele finalizou. Porque quando ele me mandar de novo, eu vou ter que fazer de novo. Eu vou ter que receber de novo a cobrança, eu vou ter que conferir de novo e pode estar errado de novo. Ou pode estar certo. Então, percebe? Quando eu tenho um fim, eu finalizei e depois quando ele volta do início de novo, tá? Se o documento estiver correto, eu vou registrar a saída do caixa. Ih, perdão, errei. Eu vou efetuar o pagamento, confirmar o pagamento, registrar a saída do caixa, efetuar a baixa do documento e aí eu tenho o pagamento realizado. Aqui ficou dando para entender, né, gente? Então, assim, visualmente, ele é mais agradável para mim do que um descritivo. É mais fácil de eu olhar isso aqui, entender, ai meu Deus, eu preciso realizar um pagamento. Meu funcionário que faz pagamento tá doente, eu nunca fiz pagamento, ou tem muitos anos que eu já fiz pagamento aqui na minha empresa. Como é que faz pagamento? Pega lá o fluxo do pagamento pra gente ver. Ah, tá, então o pagamento é da cobrança até a conta paga. Então tá, eu recebi, ok, conferi. Como é que eu confiro? Não me lembro mais o que tem que conferir. Pega o descritivo. Se você não tiver descritivo, aí você vai ter que perguntar para alguém. Porque conferir o documento, você vai, sei lá, eu que não costumo fazer pagamento, realizar pagamento, sei lá, eu iria conferir o valor, iria conferir o serviço, se o meu CNPJ tá certo, se a pessoa que está cobrando é realmente quem deveria cobrar, e beleza, passar, mas pode ser que você queira conferir outras coisas, tá? Aí tá bom, efetuar o pagamento, Como é que efetua o pagamento na sua empresa? É através de conta corrente, é depósito, é transferência, é pagamento via internet bank, você tem que ir na boca do caixa. Então, assim, é legal você saber como é que funciona o pagamento aí na sua empresa, tá? Aí você confirma, pode ser que você confirme ou não, eu coloquei, mas pode ser que você não precise confirmar o pagamento. Registra a saída no caixa e efetua a baixa do documento lá nos seus registros, pagamento realizado. Aqui, como eu falei que ia para contabilidade, eu posso ter, inclusive, que aí você já faz a conexão, né? Eu efetuei a baixa do documento, aí realizei o pagamento, aqui eu posso, sei lá, contabilizar, né? Eu não sei o termo não, tá? Técnico. Contabilizar pagamentos, deixa eu botar assim. Vou abreviar pagamentos para ficar mais fácil. Contabilizar pagamento. Ah, aí aqui, ó. Porque esse é um outro processo. Contabilizar pagamentos envolve um outro conjunto de atividades. Então, eu boto assim como subprocesso fechado, depois do fim. Porque o meu processo que eu tô tratando, ele começa aqui e termina nesses fins. Daqui, já é outro processo, tá fora dos limites do meu processo atual, tá? É basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a importância de vocês mapearem o processo da empresa de vocês, que isso tenha ajudado vocês a dar clareza. É uma ação simples, vocês veem que não tem mistério, o fluxo é um pouquinho mais detalhado, ele tem um pouquinho mais de regrinhas, mas você com o descritivo, você atinge já o objetivo de formalizar e ter aquele teu processo mapeado e detalhado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!